Fala aí, meus consagrados, meus compradores de calota esportiva em supermercado. Trouxe hoje para vocês Fiat Punto Essence 1.6 Dualogic 2013. Um carro que, segundo a tabela Felipe, custa R$37 mil aproximadamente. E hoje vocês conhecerão esse primo rico do Fiat Palio. É primo rico mesmo, viu? Porque aqui é cheio de frescura. Vai deixando o like aí, meu consagrado, e se inscreva no canal, porque o vídeo está sensacional para você que está querendo comprar um Fiat Punto usado. É claro que é usado, né? Porque não tem mais Fiat Punto 0 km, infelizmente. Vamos começar com os pontos positivos do Fiat Punto. O primeiro ponto positivo é o seu custo-benefício. No mercado você vai encontrar Gol, Palio, Fox, Chevrolet Agile pelo mesmo preço de um Punto 1.6 Essence. No entanto, eles não serão mais equipados e não terão o conforto desse carro. Por isso, ele é um carro que entrega muito, é um carro de bom custo-benefício. E ele também entrega alguns probleminhas, né, a mais. Mas isso aí fica para a próxima parte do vídeo. Outro ponto positivo desse carro é o seu conforto de suspensão aliado com uma estabilidade que lembra até carros superiores, lembra até hatches médios. Esse carro aqui é uma boa ponte entre um carro popular e um carro médio. Como eu falei para vocês, é um carro de bom custo-benefício, principalmente nos equipamentos de série. Ele já vinha com airbags frontais e freios ABS antes da obrigatoriedade imposta em 2014. O Punto vinha com o famoso som Blueme, com comandos por voz que funcionavam. Esse Blueme, há 10 anos atrás, era sensacional. Era um item de carros de luxo, num carro popular, melhorzinho. Mas hoje em dia o Blueme é quase um pesadelo, mas falaremos disso depois. Ele vinha com retrovisores elétricos, kit dignidade, ar, direção, computador de bordo bem completinho, e os opcionais eram incríveis. Tinha como você equipar um Essence desses com sensor de farol, sensor de chuva, teto solar gigantesco. E outro ponto positivo desse carro é o seu acabamento, que era muito bonito. Inclusive você poderia escolher tonalidades diferentes dessa seção central. Tem até um soft touch sem vergonha aqui. Outro ponto positivo desse carro é o seu desempenho. Ele acelera de 0 a 100 em aproximadamente 10,3 segundos, graças ao motor de 117 cavalos de potência no etanóis e ao torque de 16,8 kgfm. No entanto, esse carro é igual o Honda VTEC. Ele só funciona em altas rotações. Esse torque todo só vem a 4.500 giros. A partir dos 3.500, o carro já vira outro. Para andar forte nesses pontos com motor e torque, tem que jogar o giro lá em cima, igual o VTEC. E por isso o consumo dele na cidade não é muito bom, porque falta torque, falta potência em baixa rotação. E isso acontece em todos os Fiats equipados com motor e torque. É um carro que na cidade com gasolina dificilmente vai passar de 9 km por litro. Geralmente o pessoal fala em médias de 8 a 8,5 na cidade com gasolina. Agora com etanóis, se acostume com os 6. Outro ponto negativo desse carro é o câmbio Dualogic ou Trancologic, que é um câmbio automatizado de uma embreagem. Meus consagrados, eu preciso fazer um vídeo inteiro só para falar tudo que eu acho desse câmbio Dualogic. É um ponto negativo enorme. Por isso eu sou a favor de tirar esse câmbio e colocar um manual. Fica mais barata que a manutenção desse câmbio e o carro ainda valoriza na hora de vender. Outro ponto negativo é o espaço traseiro. O Punto parece grandão por fora, né? Mas por dentro ele é apertadinho mesmo. O chanão tem 1,83 m e eu estou aberto para auditoria. Olha aqui a distância para o joelho do chanão. Espaço lateral quase não existe. Dentro desse carro, 4 adultos viajarão com relativo conforto. E ainda tem um agravante aqui. O motorista está oprimido, porque o Punto, ele se assemelha muito a um Civic. No Civic, você dirige lá atrás, todo recuado, se escondendo do agiota na coluna B. O Punto é do mesmo jeito. Você
você puxa o banco para trás e puxa o volante também, porque o volante tem ajuste de profundidade. E aí você coloca a posição assim para dirigir o Punto. Eu já tive Fiat Punto e quando eu dirigia, cara, não sobrava espaço nenhum aqui atrás, só para a cadeirinha do catarrento. Mas ele não tem Isofix para fixar ela. Pelo menos tem PQPs sem retorno triunfal. Ai, não tá abrindo. Clássico de Fiat Punto. A maçaneta traseira do Punto só funciona quando quer. O porta-malas tem 280 litros. É pequeno mesmo, mas assim, dentro da categoria dele, tá na média. Os concorrentes também têm porta-malas de renegado mesmo. Agora falaremos de problemas crônicos, que não são poucos, tá? Eu sei que você tá olhando para esse Vectra. Ele é 2002 e está à venda. Ele tá à venda na Alto Padrão Veículos, aqui em Goiânia, Goiás. Link na descrição para você entrar em contato com eles, caso você tenha interesse nesse Vectroso aqui. Porque infelizmente esse Vectra 2002, que tem vídeo no canal, chama muita atenção, né? E acaba ofuscando o pobre Fiat Punto. O primeiro problema crônico de Fiat Punto são as lâmpadas. Esse carro queima uma lâmpada que é uma beleza. Ele adora queimar. Esse aqui mesmo já tá com a lâmpada do farolete queimado. O bom é que esse carro, ele sempre avisa no computador de bordo qual lâmpada está queimada. E agora vai um alerta. Para instalar uma lâmpada que não seja original, ela precisa ter o canceller. Se a lâmpada que você for instalar não tiver o canceller, vai ficar avisando no computador de bordo que tem lâmpada queimada, que é exatamente a lâmpada que você colocou. Por exemplo, no Punto, eu coloquei LEDzão em tudo e todos os LEDs tinham que ter canceller, e isso aí encareceu a conta. Esse motor e-torque é muito robusto, inclusive ele conta com corrente de comando, portanto você não precisa aqui ficar fazendo a troca periódica, diferente da correia dentada, que dura a mesma vida útil do motor. Mas existem relatos de vazamento de óleo pelo cárter. O cárter fica lá embaixo, é o reservatório de óleo do motor. O reparo é baratérrimo, mas você precisa identificar esse problema rápido, porque senão, né, o carro vai ficar sem óleo. Outro relato é o de rachamento do reservatório de água do radiador. Ele racha e começa a vazar água. E se não tiver água aqui dentro, o carro vai ferver, já era motor. Isso acontece principalmente em cidades frias. Mas é bom deixar claro, não estou dizendo que todos os Fiat Puntos terão esses dois probleminhas. No entanto, existem muitos relatos que vocês podem conferir na internet. Nossa, falar na internet parece tão boomer, né, meu consagrado? Pois é, eu tô com quase 30 anos, gente. Eu não sou boomer, né, mas eu sou um zoomer old já quase, né, um zoomerzão. No meu Fiat Punto eu não tive nenhum desses dois problemas. O que eu tive aqui foi o cabo de abrir o capô. Ele ficava ruim de vez em quando. Infiltração de água na lanterna traseira. Vira quase um aquário. Bem comum também. O botãozinho com o emblema Fiat para abrir o porta-malas também quebra, porque é de vidro, é de um material, vidro não, é de acrílico. Mas isso aí é falta de zelo, né? Se o seu Fiat Punto tem o botão do Windows, que é o botão do comando por voz, então ele possui o famoso Bluetooth. E o Bluetooth, ele é democrático. Ele dá problema com todo mundo. Quando o módulo do Bluetooth estraga, o odômetro fica piscando, a entrada USB que vai no porta-luvas não funciona, inclusive ela também fica apagada porque ela tem uma iluminação, o comando do telefone aqui na direita não funciona, o celular não emparelha no Bluetooth, basicamente nada funciona. Quando acontece isso, existem duas alternativas: arrumar o Bluetooth, e a segunda, instalar uma central multimídia com Android Auto e Apple Car. Eu prefiro a segunda opção. Tira tudo e coloca uma central massa nesse carro. Qualquer uma das duas opções exigem uma oficina especializada, porque o que não falta é gente fazendo cagada na parte elétrica de Fiat Punto, porque a parte elétrica do Fiat Punto é como se fosse a parte elétrica de uma BMW. Por isso que eu falei que esse carro é o primo rico dos demais Fiats, porque esse carro aqui tem uma eletrônica bem pesada. Aqui em Goiânia eu te indico o pessoal da Halt Custom, com H. Foi lá que eu tirei meu Bluetooth, coloquei uma central multimídia e eles deixaram tudo funcionando, inclusive com os botões do volante funcionais e nada piscando no
computador de bordo. Outro BOzinho de Fiat Punto é vazamento de água aqui no pé do passageiro, igual Chevette. Esse vazamento de água acontece pelo sistema de ar quente do ar-condicionado do Fiat Punto. E outra coisinha, iluminação dos botões do ar-condicionado. Elas vão queimar com certeza e a mão de obra para tirar esse painel é muito cara, porque é um parto para você tirar esse painel do Fiat Punto. O que eu te recomendo do fundo do meu coração? Não tente arrumar, porque a chance de alguém estragar, arranhar o seu painel é muito grande. Acha não, e se eu colocar uma lâmpada de LED aqui, é bacana? É, mas vai queimar. E agora eu quero te dar um presente. Eu estou te dando 15% de desconto na consulta veicular completíssima do site olhonocarro.com.br. Clica aí no primeiro link na descrição desse vídeo para você já cair no site com o meu cupom de desconto Chanal, que dá 15% de desconto. Antes de comprar o seu próximo carro usado, utilize esse desconto do Chanão para você comprar essa consulta veicular, para você não cair em latada na hora de comprar o seu carro usado. Cadê o Chanão, meus consagrados? Ele não tem. Esse é o farol monoparábola, somente uma parábola, baixo e alto, farolete ou luz de posição, seta, farol de neblina. Lembrando que essa frente do bigodinho começa a sair no modelo 13 do Fiat Punto. E outra coisa, Fiat Punto com motor e torque 1.6 e 1.8 16 válvulas já saem em 2010. Essas são as rodinhas do Essence. Eu acho essas rodas muito bonitas, são aro 16, com medida original 195/60, freio a disco na frente, na traseira não, é o tamborzão mesmo, capinha do retrovisor na cor do veículo, sem repetidor de seta, que é a luzinha de seta na lateral do carro, os puxadores, coluna B plotada, lanterna traseira com assinatura em LED na parte externa, muito bonita, né? Lembrando que o Fiat Idea também tinha esse LEDzinho traseiro. As demais lâmpadas são halógenas. A luz de ré desse carro é lá embaixo, mas ninguém reclamava do jeito que reclamam do HB20. Sensor de estacionamento traseiro com o gráficozinho aparecendo no computador de bordo, já vou mostrar para vocês. Desembaçador traseiro, limpador. Para abrir o porta-malas, aperta aqui, aí você puxa, tampão para fazer barulho, step convencional, tem luzinha no porta-malas, mas o banco traseiro não é bipartido, ele é inteiriço. Você vai ter que rebater o banco traseiro por inteiro, caso haja necessidade de levar um objeto grande. Puxador para fechar o porta-malas sem sujar as mãos. Outro problema crônico é a tampa do bocal do combustível, ela fecha quando quer, tem capacidade para 60 litros de etanóis ou gasolina e conta com abertura interna. Esse é o motor 1.6, 16 válvulas, 4 cilindros em linha, o motor e torque. Ele rende 117 cavalos de potência no etanóis e 115 cavalos de potência na gasolina. Torque máximo 16,8 kgfm no etanóis e 16,2 kgfm na gasolina. O 0 a 100 é feito em 10,3 segundos, como dito anteriormente. Olha o barulhinho do câmbio, ele mandando você para aquele lugar, viu? Mas na versão manual, o 0 a 100 é muito mais rápido. Consumo, como eu falei para vocês mais cedo, 6 na cidade com etanóis e na gasolina aproximadamente 8,5. Tem gente que diz que faz 9, mas é difícil. Já na estrada o consumo é bem melhor. Dá para fazer médias de 10 km por litro com etanóis. Na gasolina dá para fazer médias aí de 13. É incrível como esses motores e torque têm um consumo muito melhor na estrada, comparando com o consumo de cidade. Aqui ele não tem manta acústica e ali a vareta. Essa é a porta do bicho, plástico duro, plástico duro, plástico duro. O tecido sempre fica encardido com o tempo dessa capivara, puxador com porta-chave e parafuso à mostra, 4 vidros elétricos, retrovisor elétrico, porta-copos. Os bancos financiam com taxas astronômicas, tem ajuste de altura do banco. O ajuste de inclinação é esse aqui, horroroso, muito difícil, machuca a mão. A abertura do bocal do combustível, a abertura do capô, aqui tem o botãozinho do farol de neblina e os botões do computador de bordo. Esse aqui é o volante é bem grande, eu não gosto disso, mas ele possui uma ótima empunhadura, a pegada do volante é boa. O volante tem revestimento, buzina,
buzininha boa, estridente, gostamos. Comandos de som, o comando de voz do Blue Me. Na direita tem mais comandos de som, o Source, que é a fonte de áudio. Aqui é para você fazer ligações quando o Blue Me funciona. Esse desgaste no volante do ponto é muito comum. Aqui na esquerda, a chave do farol, e atrás do volante tem essa aleta que é a do controle de cruzeiro ou piloto automático. Esse volante tem ajuste de altura e de profundidade também, e essa é a chave do limpador de para-brisa, sem temporizador. Esse é o painel de instrumentos. Aqui na esquerda está marcando 220 km por hora, mentira, nunca. E aqui na direita, conta giros. Nível de combustível, temperatura do bólido. Aqui no meio tem o computador de bordo. Olha o painel piscando. O Blue Me desse carro não está funcionando. Olha aqui, estou apertando o botão do comando por voz e a assistente não está atendendo. Outra coisa, olha aqui, não tem iluminação na entrada USB. O Blue Me está estragado nesse carro. Normal de Fiat Punto, Bravo, Fiat 500 e linha também. Ali no canto tá o stop. Esse stop aqui tá falando o quê? De lanterna queimada. Eu vou desligar o carro para vocês verem. Ele vai apitar, olha lá, verificar as luzes de freio. Ele avisa especificamente qual lâmpada está queimada. O diagnóstico aqui é bem brabo. Temperatura externa, horário, aqui o odômetro total e indicação da marcha engatada do câmbio Dualogic. Necessário abastecimento. Para mexer no computador de bordo, você vai nesses comandos aqui na lateral. Iluminação, temos aqui bip de velocidade, que é para falar, ó, tá muito rápido. Acertar a hora, regular data, ver rádio, auto close, travamento automático das portas, unidade de medida, idioma, volume de avisos, volume de teclas, revisão, airbag do passageiro e saída do menu. Para você visualizar os odômetros parciais, é nesse botão na extremidade da chave do limpador. Olha aqui, aparece no meio, ó. Autonomia, que é quantos quilômetros faltam para acabar o combustível. Distância percorrida do Trip A ou odômetro parcial A. Consumo médio do odômetro parcial A tá em litros a cada 100 km. Como que eu faço a conta, Xenão? Pega 100 km e divide pelo 25. Aí você vai encontrar o quilômetro por litro. Essa medida litro a cada 100 km é uma medida europeia. Tem aqui também consumo instantâneo, velocidade média, tempo de viagem também, tudo do odômetro parcial A. E depois vem o odômetro parcial 2, ou o B, com todas as informações também. Eu vou aqui no menu e vou arrumar essa unidade de medida. Consumo, ó lá, vou colocar em quilômetros por litro. O consumo agora aparece em quilômetros por litro, ó lá, 4 quilômetros por litro, porque o carro tá parado, tá, gente? Esse é o console central, tem um porta-objeto, saída de ventilação do ar-condicionado, rodeada de black piano. Aqui também tem muito black piano, ar-condicionado, porta-copos com cinzeiro. Essa é a manopla do câmbio automatizado de uma embreagem. O N e o neutro é de parado, aí você puxa o freio de mão. Para andar, você coloca ele para trás assim, aí ele entra no modo D de drive. A ré é aqui, a ré. Quando você joga a ré, aparece o gráfico do sensor de estacionamento traseiro. Aí, para dirigir de novo, coloca no D. Para usar o câmbio no modo manual, você pressiona ele para a esquerda e aí ele entra no modo manual. Aí você sobe marcha para trás, reduz marcha para frente. Às vezes aparece isso aqui, ó, manobra não consentida, câmbio Dualogic. Por isso que eu odeio esse câmbio. Aqui é o botão do modo Sport, 12 volts, porta-objeto central. Esse carro é deficitário em porta-objetos, como vocês podem ver. Retrovisor interno que não é fotocrômico, você vai sofrer com o farol alto dos tranca esquerda. Iluminação interna, quebra-sol do motorista sem luzinha, mas tem o espelho, porta-óculos, bacana, né? Porta-óculos, quebra-sol, PQP, ajuste de altura do cinto de segurança, porta-luvas com descida triunfal. O porta-luvas desse carro é grandinho, isso aqui dá para tirar, viu? Ó, quase quebrei o carro, mas não, ele tira mesmo. Tem alguns nichos para você encaixar as coisas, iluminação e a entrada USB ali. Ele tem essa redinha aqui do lado do passageiro, o acabamento, tem um soft touch sem vergonha aqui no meio e plástico duro, porta-luvas sempre desnivelado, como em todo o carro da Fiat. Porta traseira com plástico duro, tecido também, o tecido todo sujo, normal no ponto, o tecido todo sujo da porta, revisteiro também, apoio de cabeça para o passageiro do meio, mas não tem cinto de 3 pontos, é só o cinto abdominal, o de 2 pontos para o passageiro que vai no meio. Ele não tem iluminação traseira.
Bora lá, meus consagrados. Vamos dirigir esse carro. Coloquei aqui no D. Esse aqui ele já está equipado com o Dualogic Plus. No Dualogic Plus, quando você tira o pé do freio, o carro já começa a se locomover lentamente. Essa função se chama creeping. Se o câmbio for só o Dualogic, ele não tem o creeping. E se for um câmbio iMotion, por exemplo, da Volkswagen, também não tem o creeping. Que é isso aqui, ó. Tirei o pé do freio, o carro começa a se locomover lentamente. Coloquei a marcha ré, o carro se move lentamente. Portanto, se você comprar um carro com câmbio automatizado que não tem essa função creeping, que é o caso da maioria deles, você vai passar um perrengue gigante para fazer baliza. Vou colocar aqui o câmbio no modo Sport, pisei tudo, ele vai e ó, tá vendo? Ele demora para passar a marcha. Esse é o problema do câmbio Dualogic, ele demora para passar a marcha e aí você perde um pouco de desempenho. O câmbio Dualogic aqui não é o foco desse vídeo, ele só é o estorvo. A posição de dirigir do Fiat Punto eu acho excepcional para um carro da categoria popular, porque o motorista fica bem no meio do carro, você fica bem longe do para-brisa, por exemplo, o sol quase não bate em você, a visibilidade frontal é boa, apesar da coluna ser grossa. A coluna é grossa, mas existe aquele vidro ali na coluna A para ampliar um pouco a sua visibilidade. E os retrovisores são posicionados nas portas do veículo. Então a visibilidade eu acho boa. Eu gosto também de ficar sentado mais no meio do carro. Para quem tem pouca noção de espaço, isso pode ser um problema. Se você não tem muita noção de espaço, é ruim. Mas para você que tem noção de espaço, você vai gostar dessa posição de dirigir mais no meio do carro. A suspensão é confortável, absorve bem os impactos e nas curvas garante também uma boa estabilidade. E como eu falei para vocês, o carro vira outro quando ele passa dos 3.500 giros. Quando passa dos 3.000, 3.500, entra o torque de verdade e lá nos 4.500 vem todo o torque máximo do carro, aí ele anda muito forte. Até chegar nos 3.000 giros, 3.500, o carro é um pouco lerdo, essa é a verdade. Na saidinha ele é meio lerdo, pode ser que o Celta saia na sua frente, mas depois ele despacha e vai embora. Esse carro na estrada é uma delicinha de dirigir, porque você vai jogando sempre essa rotação alta e o bichinho vai embora. O barulho do motor é bonito, inclusive se você colocar ali um escapamentinho maior e um filtro de ar, o som fica delicinha. A direção hidráulica dele é na medida. Nossa, o trânsito aqui tá horroroso já, viu? Tá difícil andar em Goiânia. Ó, uma F-150. Como eu vou ficar parado aqui no trânsito um pouquinho, eu vou falar sobre o meu relato pessoal com o Fiat Punto. Quem acompanha o Xenon desde o começo, desde a Pony Veículos, sabe que o Xenon teve um ponto Black Motion. É um ponto com o pacote estético do T-Jet, mas com motor 1.8 e torque 16 válvulas. O mesmo motor que sai no ponto Sporting. Mas no Black Motion tem o para-choque traseiro, dupla saída de escapamento, tem todo o pacote estético do T-Jet, mas é manco. Quais problemas que o Xenon teve no seu ponto Black Motion? Eu só tive problema de lâmpada queimando, o que é super normal. A iluminação do ar-condicionado também queimou, vazamento de água pelo ar quente, o puxador do capô ele vivia estragado, a tampa do bocal do combustível também não fechava direito, assim como em todo o Fiat Punto, mas eu não tive problemas com o Blue-Me. Eu troquei antes de ter problema, né? Eu troquei logo, coloquei uma central multimídia. Eu não tive problema de vazamento de água pelo reservatório. Eu não tive problemas de vazamento de óleo pelo cárter. Eu não tive muitos problemas com o meu Fiat Punto. Ah, acabei de lembrar de um probleminha que eu tive com o meu Fiat Punto, que foi o seguinte. Eu fui instalar uma caixinha de grave no meu Fiat Punto numa loja de acessórios que não era muito boa. E o que eles fizeram? Eles queimaram um fusível lá, aí começou a apitar, começou a ficar piscando a luz do odômetro e o USB parou de funcionar. Aí eles me disseram que o módulo do Blue-Me tinha queimado e que era culpa minha, que eles não iam arrumar. Basicamente foi isso. Eu fui na Fiat, a Fiat queria me cobrar 180 pelo diagnóstico. Aí eu falei, não, tá doido? Então eu fui numa
num cara que é eletricista mecânico aqui em Goiânia, o Ceará. O cara é muito bom. Não sei se ele trabalha ainda com isso. A última vez que eu fui nele, ele ficava ali na Independência, na Avenida Independência. Eu cheguei lá, tava cheio de Peugeot, então eu sabia que o cara era bom. E o Ceará, ele foi e arrumou, era só um fusível mesmo, queimado, e ele arrumou a minha entrada USB, mas não tinha queimado o módulo do Bluemi. No entanto, logo após isso, eu resolvi logo trocar o som do carro, porque o Bluemi, ele não toca música via Bluetooth, ele não toca, ele só atende ligações e efetua. E aí eu resolvi logo colocar uma central multimídia. Tem pessoas que fazem gambiarras aí para poder tocar via Bluetooth. Eu, inclusive, utilizei uma dessas gambiarras, mas a qualidade do som era ruim. Deixei para lá e coloquei logo uma central multimídia. Eu não tive muitos problemas com o Fiat Punto e eu também acabei tendo dificuldades com pessoas que não sabiam mexer no Fiat Punto, na parte eletrônica dele. Vou dar mais uma aceleradinha aqui, meus consagrados. Vou colocar no câmbio no modo manual, saindo em 1, 2, 3. Pisei fundo, sobe giro, passa marcha com 5.500. 5.500 é a hora boa de passar marcha nesse carro. Aí. No modo manual até que você consegue acelerar esse carro bacana. Se você quiser andar de forma esportiva com ele, utilize o modo manual. Inclusive, muitas pessoas no dia a dia utilizam o câmbio dual-logic só no modo manual, para não ter que ficar lidando com esses trancos do câmbio. O ar-condicionado desse carro, tem muita gente que reclama do ar-condicionado, tanto que é comum instalarem, é comum fazerem o uso de Militech, por exemplo, aqueles condicionadores de metais, no ar-condicionado, no compressor do ar-condicionado. Dizem que melhora o ar-condicionado desse veículo. Assim, eu não acho fraco, mas realmente não é dos melhores. O ar-condicionado desse carro é mediano. Vai depender da sua cidade. Agora, qual que é a versão do Punto assim que eu te recomendo comprar? Recomendo mesmo. Eu acho que a melhor versão do Punto para se comprar é o Punto Essence manual. 1.6, 16 válvulas manual, de preferência com teto solar. É muito difícil encontrar o Essence com teto solar. Era opcional na época, mas geralmente você vai encontrar o teto solar no Punto Sporting, no Punto T-Jet e no Punto Black Motion, mas no Essence é mais difícil. Então assim, pegando só as versões civilizadas do Fiat Punto, eu escolheria a 1.6, porque ela é bem resolvida no desempenho e no consumo. A 1.8 anda mais, sim, anda mais, só que também bebe muito. A 1.8 o consumo é ridículo. É assim, eu acho ridículo o consumo da versão 1.8, eu já tive. Já a 1.6 ela tem um consumo assim mais adequado e o desempenho ainda é bom. Então eu acho que a versão 1.6 é a melhor. Agora, se você quiser o T-Jet, tirando os pontos civilizados, é a melhor versão disparada, né? Só que os custos de manutenção também são mais altos. Mas eu te falo, se você tiver cacife para andar de T-Jet, ande de T-Jet. Porque até hoje é o meu sonho de consumo. Até hoje, eu, Xenão, queria ter um T-Jet para jogar a turbina do Copa Linea, colocar uma receita lá do Copa Linea nele, uns amortecedores esportivos, coisa fina, só para poder acelerar esse carro, só para poder andar forte com o T-Jet todo preparado. Ainda é meu sonho de consumo. Então é isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like aí, se inscrevam no canal também, ative as notificações, porque tem vídeo aqui quase todo dia. E deixe o seu comentário, mas sem xingar. Fiquem com Deus, até a próxima e que o Xenão ilumine a vida de vocês. Tchau, tchau!